Fala, galera, vamos chegando pra começar, né? Oi, Bruno. Manu, saudades, viu? Apareça. Vitória. Sejam bem-vindos, gente. Fala, Romar. Vamos lá. Vamos já começar com o princípio da significância aí na área, galera. Alan. Olha. Esqueci não. Já chamar o nosso convidado especial de hoje. Vamos animando. A noite tá só começando. Sei. Miguelzinho, boa noite, amor. Fatinha, beijo especial pra você, meu amor. Gente, vamos entrando, que estudar penal meia-noite é coisa de penalista raiz. Vamos que vamos. Que constitucional, penal na veia, Miguelzinho. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Quem estuda penal meia-noite é penalista raiz, merece nota boa na prova, se aprender, se estudar, se participar da aula. E nós estamos aqui para contribuir com esse momento de vocês, para focarmos mais em alguns pontos específicos das ciências criminais, hoje especificamente com a abordagem de uma questão voltada ao princípio da insignificância. E é um prazer enorme ter vocês aqui, né? Esse momento é de vocês, a tia Semi é de vocês, e nós estamos aqui para semear a paixão pelas ciências criminais. Um alô especial pra galera do G-Crimes, meus queridos do grupo de pesquisa que estão sempre contribuindo cada vez mais. Igor, beijo, Jamile, todos que estão entrando aí, vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por vocês, né? E que os nossos dias letivos são sempre muito especiais. Beijo aí para os nossos alunos enadistas que estão na luta, que estão contribuindo, que estão estudando, batalhando, e eu estou com muito orgulho de vocês. E nós vamos continuar lutando para que esses resultados sejam cada vez melhores. Que dependa de mim, eu estou aqui para ajudar, ok? Galerinha do segundo semestre, que sempre fica até tarde quando eu fico puxando, quando eu digo que vou tirar direto e tiro direto até o final do horário da aula. Gente, eu sei que é árduo estudar à tarde e da noite, eu sei que é árduo ter que virar as noites estudando, mas quem quer chegar em algum canto tem que correr atrás, e nós estamos aqui para contribuir com isso, certo? Cafezinho, porque estudante da madrugada, que é estudante raiz, não vive sem um bom café, um brinde a vocês. E vamos que vamos, beleza? Como eu disse a vocês, eu ainda sou um tanto lerda, então as dúvidas via direct que eu respondo depois. Eu não consigo acompanhar os posts de vocês concomitantemente aos comentários que eu vou trazendo, não. Beijo, Edevan, Anderson. Gente, uma honra estar com todos vocês aqui, essa hora. 33 ao vivo nesse exato momento, em menos de 5 minutos de conexão. Muito orgulho eu sinto de ver o quanto vocês querem aprender. Então vamos que vamos.
Hoje nós ficamos de debater um temazinho bem interessante, não foi? Continuando os debates da nossa aula, puxando a discussão de algumas questões que são trazidas a título de concurso público e a título de ENAD, nós vamos enfocar o princípio da insignificância. Primeiramente, gente, o que é o princípio da insignificância? O que é essa questão do critério da insignificância? O critério da insignificância, gente, ele foi trazido por Klaus Roxin. E ele foi trazido no seguinte aspecto. Beijo, Gê! Feliz por ver você uma hora dessa por aqui, amor. Seguinte. Roxin, ao entender pela aplicação dos critérios da insignificância, o que foi que ele passou a travar? Ele passou a travar a ideia de que, mesmo tutelado pelo direito penal, algumas condutas elas eram insignificantes ao ponto de serem tipificadas. E, partindo-se desse pressuposto da tese trazida por Roxin, o que foi que aconteceu? O nosso Supremo Tribunal Federal passou a se manifestar, não raras vezes, sobre a aplicação do critério da insignificância. O critério da insignificância, gente, ele é visto como técnica de interpretação da norma penal, porque a conduta ela é sim típica, mas o que é que vai se examinar? Vai se examinar se seria relevante ao direito penal, ou seja, se seria significante a interferência do direito penal para formalizar a tipicidade daquela conduta, a punição daquela conduta. Aí o que é que foi feito, gente? Puxando a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Um dos primeiros registros à manifestação jurisprudencial quanto ao princípio da insignificância se deu em 1982 a 88, uma coisa assim. Aí o que foi que aconteceu? O posicionamento do STF mudou muito desde o início até hoje. Por quê? Porque era prevista a aplicação em algumas situações que hoje o entendimento jurisprudencial predominante já não mais aplica. Porque o STF fixou critérios para que o princípio da insignificância, enquanto método de interpretação da tipicidade penal, pudesse ser aplicado de forma mais objetiva. E quais foram esses critérios, gente, que hoje é tomado pelo julgador como baliza para, diante do caso em concreto, examinar se, mesmo existindo uma conduta criminalmente prevista, é adequado aplicar a pena a ele adstrita ou se, segundo as diretrizes trazidas pelo princípio da insignificância, é possível excluir a tipicidade daquela conduta. E o que foi que o STF entendeu? Entendeu 4 critérios básicos que precisam ser observados. Fala, Val! Beleza? Feliz que você tá na área. E te amo. E quais foram esses critérios, gente? Primeiro deles foi a mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, a ofensividade praticada para que eu aplique o critério de insignificância para afastar a tipicidade da conduta, ela deveria o quê? Trazer um mínimo de ofensividade ao bem juridicamente protegido. Outro ponto, quanto aos critérios exarados pelo STF, foi acerca da existência de nenhuma periculosidade social da ação. E é aí que adentra-se a discussão da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em face do emprego da violência ou da grave ameaça, que hoje em dia já resta pacificado majoritariamente o entendimento no sentido pela impossibilidade de aplicação, mas nos primeiros momentos em que os nossos tribunais superiores começaram a ver o critério da insignificância, ainda era possível essa aplicação, certo? Outro ponto, outro requisito fixado foi o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento tido enquanto típico. E, por fim, a ideia da inexpressividade quanto à lesão ao bem jurídico. Professor, e quando é que eu consigo ver essas questões? Eu consigo ver a partir do momento... Vocês têm que chamar o Pedro. A partir do momento em que alguns fatos sociais, eles denotam que o direito penal ele não seria satisfatório a ingressar em cena para discutir determinadas matérias.
ante a pouca expressividade da conduta. Alguns exemplos que nós conseguimos explorar: o furto de 3 bacias, caso real que eu estou apresentando a vocês, que vocês já viram várias vezes em sala de aula, o furto de um pacote de fralda, o furto de uma pomada, dentre outras espécies de aplicação. Professor, mas só é passível de aplicação em face do furto? Não. Presentes os 4 requisitos que nós acabamos de apresentar, Marinho, engraçado, é possível examinar o critério de interpretação da insignificância às espécies de delitos elencadas no Código Penal. Agora, antes de adentrarmos na discussão da questãozinha que eu trouxe para vocês, gente, eu queria chamar aqui meu convidado especial de hoje, certo? Aliás, minha convidada especial de hoje. Só um minuto. Ah, gente, triste, a convidada sumiu. Desculpa. Vamos continuar com o princípio da insignificância, que já pode ser que ela apareça por aqui, certo? Seguinte, voltando à discussão quanto ao princípio da insignificância. Eu mencionei para vocês que ele afastaria a ideia da tipicidade da conduta. Mas, afinal de contas, o que é que se entende por tipicidade para aplicação? Para o direito penal, gente, a tipicidade penal ela vai conglobar, ela vai abranger 2 questões. Quais são elas? É a tipicidade material e a tipicidade formal. Quando eu falo em tipicidade formal, eu falo simplesmente o quê? De prever que aquela conduta, ela tem previsão dentro da norma penal. Ou seja, ela é uma conduta que o direito penal tende a afastar com a proteção dos bens jurídicos. Essa é a perspectiva formal da tipicidade. Já a tipicidade material, ela traz ao lume o quê? Ela traz ao lume a discussão sobre a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. E é na parte da tipicidade material que eu vou examinar o quê? Oi, Cindy! Que eu vou examinar a aplicação dos mecanismos de política criminal, onde, examinando os fatos sociais e a existência do tipo penal, com a aferição do exame da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, aplicar a norma penal, certo? E é nessa perspectiva, gente, que eu vejo a tese da tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, ela é assim denominada porque ela engloba a ideia da tipicidade formal, que é aquela que diz o quê? Conduta criminosa, conduta dentro do tipo penal. E a tipicidade material, que é o quê? Lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. E é em cima dessa perspectiva da tipicidade conglobante, criada por Raul Zaffaroni, que nós passamos a estudar o princípio da insignificância, ou o ponto ao qual o princípio da insignificância ataca. Por quê? O princípio da insignificância, quando eu entendo a insignificância enquanto critério de interpretação, o que é que eu vejo? Eu vejo, pois, a possibilidade de exclusão da tipicidade da conduta. Por quê? Porque quando um fato ele é considerado insignificante para o direito penal, ele acaba por quebrar a existência da tipicidade material e, por conseguinte, derruba a ideia da tipicidade enquanto elemento do crime, certo? Partindo-se dessa perspectiva, gente, vamos a uma questãozinha para ver se nós conseguimos dizer saudade, sumiu, né, bichinho? Seguinte, prestem atenção nesse enunciado para que nós possamos visualizar qual é o item mais adequado a o que o mesmo se propõe, o enunciado se propõe. O enunciado diz o seguinte, ó: apesar de pretender se ocupar exclusivamente de condutas especialmente graves, a lei penal, em virtude do seu caráter abstrato e generalíssimo, pode alcançar condutas praticamente insignificantes, a deslegitimar a intervenção penal,
motivo pelo qual a doutrina sistematizou o que hoje conhecemos por princípio da insignificância. A indagação em cima da citação que eu acabei de mencionar diz o seguinte: a respeito do princípio da insignificância mencionado no texto, assinale a opção correta. O que é que nós vemos? Item A. A adoção desse princípio, ou seja, do princípio da insignificância, no caso concreto, constitui um excludente de licitude, pois, embora formalmente típica, a conduta não traduz uma lesão digna à tutela penal. Primeiro ponto de equívoco da questão, quando ela fala que a aplicação do princípio da insignificância constitui excludente de licitude. Verdadeiro ou falso, galera? Falso. Por quê? Porque o princípio da insignificância é mecanismo que exclui a tipicidade e não a ilicitude ou a antijuridicidade enquanto elemento do crime, certo? Outro ponto é quando fala que, pois, embora formalmente típica, verdadeiro, a conduta não traduz uma lesão digna de tutela penal. Nessa parte, deveria ter ficado elucidado a aplicação da tipicidade material da conduta enquanto mecanismo hábil de lesão digna a ser tutelada pelo direito penal, certo? Primeiro item A, falso. Item B. A aplicação desse princípio, ou seja, do princípio da insignificância, produz fatos penalmente atípicos, desde que o comportamento resulte na ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. Nesse item, o examinador ele fez o quê? Ele trouxe um dos critérios fixados pelo STF para aplicação do princípio da insignificância, mas o que é que tem de errado nesse enunciado? Quando ele fala em produz fatos penalmente atípicos. Não, a conduta é típica num primeiro momento, mas há exclusão da tipicidade da mesma a partir do momento em que nós exploramos a ausência de um dos polos da tipicidade penal, que é o quê? O ponto da tipicidade material. Hoje, saudades, amiga. E nós temos ainda o enunciado C, quando ele diz assim: o fato típico, com reconhecimento de sua insignificância, constitui violação relevante ao bem jurídico tutelado merecedor de tutela penal. Essa daqui é a mais fácil de nós eliminarmos. Por quê? Porque, na realidade, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância não é causa que constitui violação relevante ao bem juridicamente tutelado, mas ao contrário, há um bem insignificante de ser tutelado pelo direito penal em face do caso concreto, mesmo que essa conduta seja considerada criminosa no primeiro momento, certo? Letra D. Nós temos ainda a configuração da tipicidade de acordo com esse princípio, ou seja, o princípio da insignificância, requer uma análise formalmente valorativa das circunstâncias do caso concreto. Isso daqui também, gente, ó, batata de ser derrubada. Por quê? Porque não requer uma análise formalmente valorativa, porque a existência dos critérios de insignificância, eles vão ser meio hábeis a atacar o quê? A parte material da tipicidade, ok? Tranquilíssimo. E por fim, a nossa resposta correta, item E, diz o quê? O reconhecimento desse princípio constitui critério de interpretação restritivo com base na concepção material do tipo penal. Nós vamos ver que se nós tivermos conhecimento acerca da ideia da tipicidade penal à luz da tipicidade conglobante de Zaffaroni, ou seja, examinando a tipicidade enquanto composta pela tipicidade formal mais a tipicidade material e que os critérios de insignificância afastam a tipicidade sob o aspecto material e, por conseguinte, exclui a tipicidade enquanto elemento do crime, nós vamos conseguir matar de cara 2 itens. Certo? Aliás, 3 itens, desculpem. Nessa perspectiva, a nossa resposta correta é o item E. Quando eu examino que o princípio da insignificância é meio de interpretação e que, através dele, eu examino a concepção material do tipo penal. Simplicíssimo, gente. Questão que foi cobrada
nos últimos exames do ENAD, questão que reiteradas vezes são cobradas nos últimos certames públicos a nível de MP, a nível de defensoria, a nível de magistratura. Hoje, inclusive, eu respondi algumas em sala com os meninos do segundo semestre. Beijo grande, a galera ficou até o final, viu? E nós passamos a ver o quê? Nós passamos a ver que a reiteração da cobrança em cima do princípio da insignificância pelas bancas de concursos públicos, até pelas próprias provas do ENAD, comprovam que cada vez mais é um assunto em voga. Até porque o STF e o STJ são instados a se manifestar todos os dias, com base em casos concretos, em cima de diversos pilares. Por exemplo, crimes contra a administração pública, cabe a aplicação do princípio da insignificância. Crime contra a fé pública, caberia em face da existência da falsificação. Outro ponto, muito discutido na aula de hoje, crime ambiental, caberia a aplicação. Esses são alguns pontos em que os nossos tribunais superiores são instados a se manifestar quanto à aplicação do princípio da insignificância. Mas eu queria dizer de antemão, gente, que não existem maiores dificuldades para nós viabilizarmos o exame das condições de aplicação. Quais os impactos do princípio da insignificância dentro do crime e, por conseguinte, viabilizar êxito, lograr êxito. Esse engraçado que é um ponto. A Maria, 10 pontos afetivos. A aplicação do princípio da insignificância. Gente, um brinde a vocês, ó, da tia Semi, Kate Marrone do processo penal, lembrança da minha aluna Carol Scanoni, com um cafezinho na madrugada, porque penalista raiz é penalista que fica até altas da madrugada estudando direito penal, né? Resolvendo questão, aprendendo, lutando, porque dormir é coisa pros fracos, gente. A gente tem mais é que estudar. Quem já foi morena? Eu fui, gente. Eu tive que ficar loirinha. Gente, foi um prazer estar com vocês essa hora. Vamos interagir mais vezes. Ju, saudade, fez falta na aula de hoje, viu? Estarei aqui sempre para discutir temáticas, resolver questões mais polêmicas. Galera do segundo semestre, lembrem-se que a live de hoje é questão potencial de prova, porque o princípio da insignificância foi um dos pontos centrais. Vitória Chorrinha dormiu. Eu fiz até um penteado nela, porque o penteado dela tinha desmanchado e eu queria que ela tivesse bonitinha, mas não apareceu. Acredita? Que tristeza. Gente, mas foi uma honra estar com vocês. Fiquei muito feliz de saber que vocês ficaram aguardando até agora, meia-noite. Me produzi toda, ó. Retoquei a maquiagem. Depois do dia inteiro com vocês na faculdade. Mas vamos lá, tamo junto, tamo aqui. Tá só começando. A gente tem que estudar muito mais e se encontrar muito mais para debater direito penal por aqui. Penal por amor, né, gente? Porque é sempre penal por amor. Penal na veia. Tamo junto. Beijo enorme. Ju, vamos discutir mais questões aqui. Todas as quintas no nosso Instagram, tá bom? Vamos continuar a aula por aqui. Beijo, amores. É sempre um prazer estar com vocês. Monique, linda. Beijo, minha querida. Cadê o pé? Sumiu, dormiu. Disse que ia entrar, ó. Beijo, amores. Foi uma honra estar com vocês, viu? Ai, gente, como é que eu faço pra salvar? Queria salvar. Não sei. Beijo, G. Vou encerrar, não vou conseguir